dia, boa tarde ou boa noite, ouvintes da Palavras em Sala de Aula. Eu sou o Felipe Seriacopi e esse é o podcast da Palavra sobre Educação. Hoje está aqui comigo nesse episódio, novamente ele, Leandro Bernardo, que é responsável pela comunicação da Palavras. Então, Leandro, seja aqui bem-vindo a esse episódio. Olá, Felipe, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Bom, além do Leandro, temos também aqui a presença de Cibele Lopresti, que faz parte da equipe pedagógica da Palavras. Então, Cibele, também seja aqui bem-vinda. Obrigada pelo convite. Vamos ter uma ótima conversa, eu tenho certeza. Bom, a nossa convidada de hoje é a Luana Tolentino. Ela é mestra em Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto. Atuou como professora de História em escolas públicas da periferia de Belo Horizonte e da região metropolitana. É autora do livro Outra Educação é Possível, Feminismo, Antirracismo e Inclusão em Sala de Aula, produzida pela Mas Edições. E também é autora da obra Sobrevivendo ao Racismo, produzido pela editora Papiros. Então vamos aproveitar essa oportunidade para conversar sobre a autora, sobre sua obra e também sobre a luta antirracista. Então, Luana, seja aqui bem-vinda a esse episódio. Olá, Felipe, Leandro, Cibele, é um prazer estar aqui, agradeço pelo convite e tenho certeza que a gente vai ter uma conversa bem bacana hoje. Bom, então para a gente estar dando aqui início a essa nossa conversa, Luana, eu vou pedir para você apresentar um pouco mais as suas obras também, falar em qual contexto elas foram produzidas, um pouco da pesquisa que você teve para fazer os livros e a importância dela também pensando no contexto atual. Então, seja bem-vinda, a palavra é sua. Então, eu acabei de lançar o Sobrevivendo ao Racismo, Memórias, Cartas e o Cotidiano na Discriminação no Brasil. E é engraçado que é a primeira vez que eu pego os dois livros assim, de uma vez só, porque tem uma semana que eu lancei e nem tinha parado para pensar ainda qual que eu gosto mais. Estou com essa indagação aqui. Mas os dois livros são livros de crônicas. O primeiro, de 2018, pela Mas Edições, o Outra Educação é Possível. Eu conto a minha experiência em sala de aula, em escolas públicas periféricas, em contextos de alta vulnerabilidade social, e histórias que são atravessadas pela questão da luta contra o racismo, né, como pilar da minha docência, da mesma forma o feminismo e uma perspectiva de uma educação inclusiva. Então, são textos que versam sobre experiências pedagógicas, dificuldades, enfrentamentos, momentos assim, de realização, porque eu sempre gosto de falar que a escola, o fazer docente, a nossa condição de professores, pode ser também um lugar de realização. E o Sobrevivendo ao Racismo são crônicas também que emergem de textos que eu publiquei na Carta Capital entre 2017 e 2022, né, que eu falo muito da minha história de vida, da minha experiência enquanto criança negra, enquanto estudante negra, e também conto alguns fatos do cotidiano do nosso país, né? Eu falo que é um livro muito atravessado pela violência, porque nos últimos anos, mais precisamente nos últimos 4 anos, nós tivemos um acirramento da violência racista, da violência contra corpos negros. Então, é um livro atravessado pela minha história de vida e pela maneira como o racismo recai sobre os ombros de nós negros. É muito intrigante ouvir você comentando sobre também as histórias presentes nos seus livros e sobre a questão da violência. Eu acho que é impossível, né, de certo modo, falar sobre o racismo sem falar de violência, porque ele é uma violência em sua essência, né? Eu queria comentar, pensando em violência, a gente acaba, principalmente nos tempos atuais, nos últimos meses, é impossível não falar de educação sem falar também de violência, porque a situação nas escolas, principalmente escolas públicas,
está se passando por questões de violência muito intensas, né? Eu queria saber como você vê essas situações de violência, essas situações pontuais, que não são pontuais porque elas estão envolvidas num contexto muito maior, que ocorreram recentemente com a questão racial. Enfim, considerando também as crônicas que você comenta no livro e até as colunas que você faz na Carta Capital, como que você vê essa correlação e como que você vê essa questão em si? Então, acompanhando os casos de violência, né, que nós assistimos nos últimos meses, os massacres, na verdade, há pesquisas que falam isso, né? Essa violência, esses massacres, eles têm uma crescente também, não dá para não falar disso. Ele acompanha esse contexto que nós vivemos e ainda estamos sentindo os reflexos dessa violência institucional, desse incentivo ao ódio, à política de ódio, desse processo de desqualificação dos professores, de criminalização dos professores, da escola. Então, eu penso que esses episódios, eles são um reflexo dessa sociedade que, nos últimos anos, se afundou, eu acho que de uma maneira nunca antes vista, numa política de ódio, na alimentação do ódio, na política das armas, né? Então, por exemplo, o caso do garoto que assassinou a professora em São Paulo, né, na zona oeste de São Paulo, dias antes ele tentou comprar uma arma. Então, a escola não é um espaço apartado da sociedade, ela produz e reproduz o que há lá fora, né? E o que a gente está vendo é essa reprodução da violência nesses espaços. Eu gostaria de ouvir um pouco como que ela observa essa onda, né, que trouxe a violência para a escola e como que proporcionalmente parece que o papel do professor ele foi apagado, né, o valor do professor na comunidade escolar. Eu sinto que é um apagamento e o professor ele deixa de ser uma voz atuante porque ele tem sido tão desvalorizado quanto os grupos que estão em situação de vulnerabilidade, né? Então, existe uma ação orquestrada para desvalorizar qualquer ação para a valorização de certas culturas, de certas práticas sociais. Então, eu penso que os seus livros, as suas crônicas, elas trazem, elas dão luz, elas iluminam essa realidade, que é a desvalorização não só desses jovens que estão em situação de vulnerabilidade, mas também de qualquer outro ator do cenário, né, da cena social que poderia salvar, né, de algum jeito, de promover uma ação positiva a favor dessas populações, né. Então, como que você sentiu a presença desse professor que foi sendo uma figura de autoridade, no melhor sentido dessa palavra autoridade, né? Como é que ela foi sendo apagada e foi sendo jogada, essa imagem foi sendo jogada também para um escanteio, né? Sim, porque essa política, esse discurso de desvalorização do professor, né, passa pela desvalorização do indivíduo, do ser que não tem voz, do ser que não tem que promover um pensamento crítico, e também por uma destruição das políticas de valorização do professor, né, da categoria docente. Então, o que nós estamos assistindo é uma tentativa incessante de privatização da educação, de entregar a educação para a iniciativa privada, um processo de uberização do fazer docente, né? Então, acabar com o plano de carreira, acabar com a estabilidade, e eu acho que a gente faz uma discussão sempre a partir da educação pública, mas tem sido muito difícil também para os professores trabalharem na
rede privada e como esses professores foram impactados pela reforma da Previdência, né, que criou aquela coisa do professor horista. Então, é um contexto muito difícil. Se, historicamente, o Brasil sempre foi um país que eu acho que nunca valorizou os professores, isso se aprofunda ainda mais com esse avanço de uma política neoliberal no país e um avanço dessa extrema-direita, né, que não consegue pensar o papel do Estado, o papel do serviço público como parte importante de uma sociedade. Você que está ali na escola, junto com os alunos e com os professores, você que assistiu e que testemunhou muitas dessas ações, positivas ou negativas, eu queria que você contasse um pouco o que você assistiu como ações ali dentro do mundinho da escola, da micropolítica, né? O que você assistiu como ações importantes para a gente combater isso, né? Que respostas têm sido dadas, mesmo que seja ali no micro? O que a gente pode fazer no dia a dia, né? O que você assistiu que você pode contar como uma boa experiência, sabe? Então, Cibele, eu acho que eu não tenho a melhor resposta para essa pergunta, porque é uma indignação, uma mágoa que eu sempre tive por trabalhar em áreas muito pobres, em contexto de muita violência. Eu percebia uma crença de que, por ser escolas em contextos de pobreza, poderia ser escolas pobres, poderia ser qualquer escola. E aí, eu acho que por ter trabalhado nesses contextos, que eu produzi o Outra Educação é Possível, porque havia, de uma parte, uma indignação, uma insurgência em relação a esse pensamento tão equivocado, que para os pobres a educação pode ser qualquer educação, pode ser, não tem que ter professores qualificados, não tem que ter professores comprometidos com a transformação social, não tem que ter um ensino de qualidade. Então, as experiências que eu conto, a minha trajetória como professora, ela se dá justamente por tentar fazer frente a essa perspectiva de educação. Entendo. Os seus livros chegaram na escola de ensino básico? Muito, muito. Eu vou contar uma história. Porque quando eu escrevi o Outra Educação é Possível, eu achava que ia ser um livro para professor, para professores já formados. Aí depois eu me surpreendi que eu vi que o livro começou a ser adotado em cursos de formação de professores, né, faculdades, universidades. E teve uma vez que eu fui chamada para conversar com alunos do 7º ano, 6º e 7º ano ali, 11, 12 anos. Nunca imaginei. E uma coisa que eu nunca vou esquecer na minha vida, que eu falo, quem é Drummond, quem é, sei lá, Itamar Vieira Júnior, para ter a experiência que eu tive de, na hora de dar autógrafo, os estudantes entregaram o xerox do livro e pedir para eu autografar. Depois eu vou te mandar a foto. Para mim foi uma das coisas mais lindas que aconteceram na minha vida, porque não tinha como comprar para todo mundo e eles queriam que eu autografasse o xerox. Então, assim, o livro realmente chegou, assim, uma vez uma professora escreveu de querência. Querência fica ao lado do Xingu, perguntando como que fazia para adquirir o meu livro. Então, acho que esse livro foi muito longe. Nossa, que experiência maravilhosa mesmo, porque tudo que você quer, tudo que um autor deseja é ser lido, né? É ser lido, que coisa maravilhosa. Sim. Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso primeiro bloco. No próximo bloco vamos conversar sobre algumas tentativas de combater o racismo.
Em 2008, né, a gente teve a lei aqui no Brasil, a lei número 11.645, né, que torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira nas escolas. E de lá para cá já passaram alguns bons anos, né, de 2008 para 2023, já são uns 15 anos, já tem aproximadamente uns 15 anos, né, dessa lei. E eu queria saber, né, na sua visão, se você vê uma implementação dessa lei, se a gente percebeu diferenças, se avanços na questão do combate ao racismo, ou se também isso é apenas uma ação que precisa ser implementada ao redor de muitas outras. Então, essa lei acaba sendo um marco, né? Mas como que você vê todo esse contexto? No que diz respeito ao enfrentamento do racismo, né, que tornou-se obrigatório com essas leis, com essa legislação, eu sempre busco reforçar os avanços que nós tivemos. Então, o fato de eu estar aqui conversando com você sobre esse tema é um deles, né? É perceptível, é visível o aumento de cursos de pós-graduação, lato sensu, mestrado, doutorado, com pesquisadores debruçados sobre esse tema. Os impactos da lei refletem também no mercado editorial. Hoje você entra numa livraria, assim, né? É muito presente autores negros ali logo na entrada. O currículo escolar, né? A gente percebe que precisa se avançar muito, mas estamos caminhando, o interesse pelo tema, a formação dos professores, mas estamos muito longe ainda do ideal, né? Muito longe de alcançar o objetivo da lei, o que é um reflexo da nossa sociedade. A escola não é uma bolha, né? A escola é um espaço que produz e reproduz o racismo que nós vemos cotidianamente na sociedade. Então, são questões que ainda necessitam de muitos enfrentamentos, de muitas disputas, conflitos, né, de resistências. Semana retrasada saiu uma pesquisa realizada pelo GELEDES, Instituto da Mulher Negra, e pelo Instituto Alana, que revelou que 70% dos municípios do país não têm políticas públicas de enfrentamento ao racismo na educação. Então, a caminhada é longa e é mais longa ainda quando se pensa na implementação de práticas, de atitudes, de políticas públicas para a promoção da história e cultura indígena, né? Não é fácil, mas a gente precisa continuar trabalhando, continuar reivindicando esse direito humano à educação, uma educação pautada na equidade, na democracia, na justiça e no reconhecimento da diversidade que marca o nosso país. Nesses lugares que você tem visitado, é claro que a presença, né, dessas populações, a presença do negro, a presença deste sujeito, do indígena na escola, né, a questão das cotas, tudo isso é relevante, mas enquanto não forem modificados os currículos, enquanto a história contada não for, enquanto não se modificar uma questão que é muito estrutural, né, vai ficar difícil, né, porque a gente está contando um viés da história contado a partir de um ponto de vista que não é... A gente precisa contar todos os pontos de vista da história, né? Nesses lugares pelos quais você tem passado, você já consegue perceber uma mudança de currículo, a adoção de livros e de... A política ali na formulação do programa de educativo, do projeto pedagógico, já existe? Você sente que já existe uma modificação nesse nível ou ainda estamos patinando muito numa mudança curricular mesmo? Então, eu acho que uma mudança curricular ela exige a política pública,
né? Porque quem elabora esses materiais que chegam até a escola, né? Esse é um ponto. E precisa também de uma mudança de percepção de quem elabora. Você precisa formar de maneira continuada os professores para a revisão desse currículo. Então, o que eu percebo é que essas mudanças, muitas vezes, elas se dão de maneira isolada. Um professor, outro professor comprometido. E uma coisa que é importante destacar, as práticas, as ações mais exitosas que eu conheço, assim, por parte de escolas, de professores, esses gestores têm investido de uma maneira muito sistemática na formação. São professores que estão na pós-graduação, que estão no mestrado, que estão no doutorado, que já concluíram. Então, esse é um ponto, né? Aí a gente vê como que a questão da formação é importantíssima. Mas o que eu sonho, o que eu almejo, que eu esperanço é que haja a institucionalização dessas práticas de uma educação antirracista nas escolas, né, que é algo raro. Então, aqui em Belo Horizonte, nós temos a Escola Municipal Florestan Fernandes, que já faz isso há alguns anos. Eu conheci mais recentemente a Escola Municipal Monsenhor Escarzelo, lá em Joinville, em Santa Catarina, né, que a escola é centrada, né, nessas questões, é um pilar da escola, do projeto político-pedagógico, e tem também a escola, me perdoe se eu vou falar o nome errado, que eu não conheço pessoalmente, mas conheço de acompanhar, que é a EMF Nelson Mandela, aí em São Paulo. Então, né, dado o tamanho do nosso país, o número é pequeno, mas a gente precisa trabalhar, sonhar, reivindicar políticas públicas para que haja uma institucionalização de uma educação antirracista, que seja um projeto de país. Mas a gente não pode esquecer que tudo isso passa pela subjetividade também, passa pelo sensível também. Né? Não, eu acredito que não é possível promover uma educação antirracista sem ser afetado por essas questões, sem ser sensibilizado por essas questões. Então, os desafios são grandes, porque envolvem muitas camadas, mas a gente já tem exemplos a serem seguidos. E pensando na sua vivência dentro da escola, assim, como você buscou criar essa sensibilidade com os alunos para ter essa educação antirracista também? Que estratégia você utilizou? Imagino que o seu livro também tem uma certa consequência dessa sua vivência também, né? Mas como foi que você pensava assim dentro do ambiente escolar? Eu abri um sorrisão aqui. Como você sensibilizou os seus alunos? Porque eu acho que isso foi fundamental para conseguir fazer meu trabalho. São várias questões, né? A minha trajetória escolar é uma trajetória muito marcada pela violência racista. Então, eu entendi que não dava para eu chegar numa sala de aula e permitir que essa violência se reproduzisse naqueles espaços. E, para mim, a escola sempre foi um lugar de indignação, eu sempre achei de inquietação, eu sempre achei que a escola tinha que ser diferente. Então, como que vai para a escola e não fala de negro, não fala de indígena, não fala da mulher, não fala dessas desigualdades, não fala dessa violência que estrutura o nosso país? Então, o que eu acho que eu tentei fazer é com que os meus alunos compreendessem que a escola é um lugar vivo, é um lugar de discutir essas questões, de levar o mundo que está à nossa volta. E sempre perguntar, interrogar, se eu estivesse no lugar deles, se eu gostaria de estar ali. Então, a escola que eu via, eu não gostaria de estar nunca.
né, se eu estivesse no lugar deles. Então, eu sempre tentei fazer uma escola que tanto eu quanto eles quisessem estar, e o quanto que era fundamental discutir, pensar essas questões. E aí a minha irmã, ela falava assim: Luana, daqui a pouco esses meninos estão colocando fogo na escola, porque era realmente isso, eu queria que eles saíssem dali capazes de pôr fogo no mundo no sentido de também se indignar, de insurgir a todas aquelas mazelas que permeavam a vida deles, né? E eu não queria que eles achassem que aquilo tudo era natural, que era porque Deus quis assim. Eu queria mudar levemente de assunto e tratar sobre uma questão também sobre a prática antirracista, que é a de como, por exemplo, uma pessoa não branca, uma pessoa não negra, por exemplo, trata a educação antirracista. Porque aí é uma dúvida real, que como uma pessoa não adianta ser não racista, ela tem que ser antirracista, ela tem que combater todas essas práticas de violência. E aí, pensando nesse aspecto, eu queria saber a sua visão e como que você pensa, como que isso pode ser trabalhado por pessoas não negras ou que não sofrem esse tipo de violência, para fazer com que esse tipo de violência possa, de alguma forma, ser reduzido também dentro de seus contextos sociais. Eu gosto muito de uma frase que uma ex-aluna falou, a Sara, quando ela tinha 12 anos, que ela falou: professora, não fomos nós que inventamos o racismo. Então, obviamente, não se pode se pensar, né, que as pessoas não negras, que as pessoas brancas não têm que falar desse tema, dessas questões, não têm que promover uma educação antirracista. E tem se pensado muito nisso, né? Porque quando você olha os professores que estão trabalhando essas questões na escola, a grande maioria são os professores negros, né? Porque os professores não negros ficam num lugar de conforto. Ah, não, isso é coisa da Luana. Luana que gosta de falar dessas coisas. Eu não tenho lugar de fala. Então, o quanto isso é um equívoco e quanto assumir essa postura é um erro, e como quando alguém assume essa postura, ela está contribuindo para a manutenção desses abismos produzidos pelo racismo. Então, o fato de a pessoa não ser negra, não ter experimentado a violência racista, não quer dizer que ela não vá tratar desse tema. É obrigatório, né? Na lei não está dizendo assim, somente os professores negros que vão trabalhar essas questões. Não existe isso na lei, nem cita, né? Então, não faz sentido. A luta antirracista precisa ser uma luta de todos nós, um compromisso de todos nós, até mesmo porque os não negros têm sido amplamente beneficiados pelo racismo, né? Por essa violência racista, pelas desigualdades que o racismo produz. E não falar desse tema é ser conivente, né? O silêncio tem sido um instrumento eficaz de manutenção do racismo. Então, eu falo sempre assim, quando chegam os projetos lá na escola, meio ambiente, empreendedorismo, que eu considero uma tragédia do nosso tempo, esse discurso do empreendedorismo, que é mais uma teia, né, dessa política necroliberal, geralmente esses projetos são abraçados. Então, por que todos nós não podemos abraçar um trabalho de promoção da educação antirracista? Sim, e uma provocação que eu penso também é como que esses projetos que você citou, por exemplo, de sustentabilidade, meio ambiente, o empreendedorismo, também podem ser trabalhados sobre um viés antirracista. Exatamente, né? Nós temos o racismo ambiental. Olha o que está acontecendo com as comunidades quilombolas, com os grupos indígenas. Então, tudo isso, exatamente, perfeito, Leandra.
se correlaciona e não dá. E se a gente não discutir sobre esse viés, é porque eu sempre penso que não, é impossível não pensar sobre o viés racial e de classe na nossa sociedade. Sim, não né? dá para não se pensar dessa forma. É se alienar sobre que a sociedade vive. Então a gente precisa discutir. Quando a gente olha para o que aconteceu no litoral de São Paulo recente, né? Quem não tinha água, quem não tinha casa, quem ficou desalojado? Sobretudo a população negra, que é empurrada para os lugares, né, sem estrutura, enfim. Bom, então chegamos aqui ao final desse nosso segundo bloco. No nosso terceiro e último bloco, vamos conversar sobre o trabalho dentro da sala de aula. Você está ouvindo o podcast Palavras em Sala de Aula, uma produção da Palavras Projetos Editoriais. Luana, aqui principalmente nesse nosso segundo bloco, a gente conversou bastante, né, sobre essa questão do racismo, o combate, como pode se trabalhar dentro da sala de aula, na escola. E eu queria te perguntar justamente isso, assim, na sua experiência, você chegou a ver esses assuntos sendo discutidos, abordados, não só dentro da sala de aula, mas quando a gente também pensa no ambiente das salas professores, da diretoria, são assuntos que eles reverberam dentro da escola como um todo, muitas vezes também reverbera, mas de forma mais limitada. Então, como que você vê as escolas trabalhando tudo isso? Então, na minha experiência, é que ainda estamos muito no lugar do 20 de novembro. O 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, é um momento em que as escolas se mobilizam em torno desses temas e, em algumas vezes, ainda de uma maneira muito estereotipada, muito folclorizada, que é preciso se repensar. Mas, ao longo do ano, enfrentar o currículo, rever esse currículo, pensar em que lugar que está essas discussões aqui no currículo, pensar o projeto político-pedagógico, pensar, por exemplo, os índices de evasão, vou falar com aspas, evasão escolar, de reprovação escolar, das quais as maiores vítimas são os estudantes negros, né? Pensar a avaliação educacional, quando a gente pega os dados, percebe-se, né? Constata-se que os estudantes negros são os que apresentam as notas mais baixas, as crianças negras são as que têm mais dificuldades de conseguir vagas nas creches, os jovens negros são os que têm mais dificuldade de concluir ensino médio. Então, essas questões ainda são muito pouco pautadas, são muito pouco refletidas no espaço escolar, né? Então, eu acho que tudo tem ficado muito ainda no Dia da Consciência Negra, ou então, como eu falei anteriormente, a partir de iniciativas individuais, muitas vezes isoladas, de alguns professores. Mas, na tua percepção, está chegando uma nova geração mais consciente, mais combativa, mais disposta? Qual é a tua percepção dessa juventude que está chegando aí? Eles estão ansiosos para falar dessas questões. A Bell Hooks fala isso, os estudantes estão muito mais abertos a essas questões do que os professores. Eles querem falar. Eu falo, as meninas negras de hoje, as adolescentes negras, não são mais as adolescentes que eu fui, que a minha geração foi. Então, essas meninas, essas meninas vão botar fogo no mundo mesmo, estão chegando com o pé na porta e não estão aceitando qualquer coisa, não. E os professores vão ter que lidar com isso. Quando você falava sobre os jovens, Luana, eu fiquei pensando na presença, né, de atores, né? Eu vejo na Globo, por exemplo, uma novela que tem
um número enorme, um número grande de atores negros, né? O quanto que a presença desses atores ou de outros atores sociais circulando, como isso impacta na formação dos filmes? Como que isso, essa questão da representatividade, vamos falar da importância disso. Tem aquela frase, né? Representatividade importa. Eu estou muito alucinada pela Viola Davis e ela fala: nós precisamos ver os nossos sonhos de maneira concreta, de maneira palpável. Então, eu entendo que essas vozes, esses atores, né? Os influencers, os youtubers, né? São fundamentais, né, eu acho que para inspirar, para pensar num futuro possível, para alimentar o sonho dessa juventude. E precisamos sair do lugar da representatividade, né, aquela questão de de dois, e pensar numa equidade de vozes, numa equidade de rostos, já que nós estamos falando de um país multicultural, plurirracial, né? Não dá para a gente naturalizar um rosto, dois rostos. Né? A gente precisa de equalizar isso, a gente precisa colocar na tela, fazer da tela um reflexo da nossa sociedade, né? Avançamos muito, mas eu acho que precisamos avançar mais, né? Então não é só o ator, você citou a novela, é o diretor negro, é o redator negro, é o roteirista negro. As portas precisam ser escancaradas para que a gente possa entrar. E só indo assim, ó, bem longe do que a gente está conversando, mas todo esse reflexo também, eu fico pensando muito na questão das tecnologias, né, que já é uma nova questão que vem surgindo por exemplo, uma sequência no Twitter, né, em relação ao ChatGPT, pedindo para ele citar filósofos, e só trouxe filósofos europeus, a questão de detectar o rosto pelas câmeras, pessoas negras sempre são confundidas com assassinos, coisas do tipo, e pessoas que não têm nada a ver. Então, o quanto que também isso acaba sendo um perigo nessas tecnologias de se repercutir ainda mais essas questões. Mas assim, são outros níveis de complexidade que ainda tem muito a se pensar, né? Eu, só complementando a fala do Felipe, essa questão da discriminação algorítmica é um assunto que me é muito caro, assim, né? Porque é uma coisa que é muito intangível, de certo modo, e que gera um impacto brutal, assim, brutal, porque é um viés de fonte, né? E a sociedade, de novo, é estruturalmente racista, então os produtos digitais também delas elas reproduzem essa discriminação, né? E, de certo modo, eu digo que é mais intangível porque é uma coisa que você fala, não, é o computador que está fazendo, não, mas quem fez esse produto, quem fez esse aplicativo, quem fez esse sistema? É uma questão extremamente complexa, eu acho que é extremamente contemporânea também e muito importante de ser abordada e ter consciência exatamente, por exemplo, que você citou do ChatGPT, né? Que o ChatGPT, ele tem um viés também. E se você perguntar para ele, ele fala que ele tem um viés também. Isso que é mais intrigante. E já é um assunto que já dá para ser levado para as escolas, já começar uma nova discussão a respeito, né? E já começar na base, assim, com os alunos, professores. Então, é algo que precisa ser conversado também, né? Sim, e que a gente já tem uma geração que não é mais a minha geração analógica, né? E a escola, isso também tem sido uma dificuldade da escola em razão da estrutura, né? De não ter os materiais, de não ter o acesso à internet. Então, a caminhada é longa. Dá para a gente pensar que a ação dentro da escola e a formação dos professores
é sempre uma ação interdisciplinar, né? Exato. Nunca vai ser algo isolado do professor de história, por exemplo, ou de um professor de uma determinada disciplina. Ou a gente age de maneira interdisciplinar ou não vai acontecer essa educação antirracista. Não vai acontecer. Exatamente. E é um desafio, né? Romper com esse nome terrível, com a grade curricular, que cada um é no seu canto, no seu quadrado, na sua grade, e ninguém conversa. Bom, a gente está aqui partindo então para o fim desse nosso episódio de hoje. Vou pedir para você, Luana, você trouxe alguma referência que você gostaria de estar mostrando para a gente, para complementar toda essa nossa conversa, então fica à vontade. Tá, então eu vou dar 2 referências. A primeira delas é o novo livro do professor Muniz Sodré, O Fascismo da Cor, uma radiografia do racismo nacional. Eu tenho falado que o Muniz Sodré tornou-se um guia espiritual para mim, como que ele tem sido fundamental para pensar a questão do racismo, para pensar a questão da educação, como se dão as relações sociais no país. Então, recomendo demais a obra desse que é um dos maiores intelectuais do país. E vou recomendar também Sobrevivendo ao Racismo, que está novinho, né, como eu disse lá no início, que eu conto as minhas histórias, falo muito da escola como lugar potencial para o enfrentamento do racismo e também trago, registro, né, essa violência contra os corpos negros que nós não podemos naturalizar de maneira nenhuma. Então, são essas 2 recomendações que eu deixo aqui para vocês. Então, para a gente estar agora, de fato, encerrando o episódio de hoje, vamos para o nosso momento Palavras do Dia, que a nossa convidada vai ler um texto que dialoga com um pouco do que foi conversado aqui hoje. Então, Luana, quais são suas palavras do dia? Vou ler um trecho da apresentação do meu livro. Escrever e publicar este livro é a materialização de um sonho infantil. No limiar entre a minha infância e minha adolescência, decidi que queria ser escritora, o que para muitos era visto com estranheza e desconfiança, uma vez que, em uma sociedade racista como a nossa, não é o tipo de aspiração que se espera de uma menina negra. Inicialmente, o desejo de dedicar parte da minha vida à escrita se deu por ver nessa profissão uma forma de ser parecida com meu pai, um leitor voraz, que lia não só jornais, mas revistas, receitas, rótulos de produtos de limpeza, bulas de remédios. Certa vez, com o intuito de me humilhar, uma amiga me disse: Luana, todo mundo sabe que seu pai não tem dinheiro para nada. Ser diminuída dessa maneira me deixou emudecida. Não respondi, mas em silêncio eu falei: pelo menos o meu pai é culto. Ter um pai que presenteava livros a mim e a meus irmãos era uma espécie de distintivo, que me tornava digna, capaz, ainda que aos olhos dos outros isso não tivesse importância nenhuma. À medida que crescia e me deparava com situações de muita precariedade material em minha casa, meu sonho ficava ainda mais latente. Acreditava que, escrevendo livros, poderia ter uma vida boa, como a dos escritores que eu via na televisão. Além disso, imaginava como deveria ser prazeroso dar entrevistas, fazer palestras, falar publicamente sobre o processo criativo. Um pouco mais adiante, o desejo de escrever passou a ser uma espécie de sustento emocional, que me dava ferramentas para suportar a violência racista que eu enfrentava na escola quase que diariamente. Tomando de empréstimo as palavras do antropólogo Muniz Sodré, cada vez que era marcada moralmente pela opressão sórdida, intimamente eu pensava: aguente, Luana, fique firme, sua vida não vai ser assim para sempre. Em diversos momentos, a escrita foi a minha salvação. O que eu não imaginava é que, ao tornar-me escritora, um número considerável dos meus textos teria como ponto central os impactos do racismo
na vida da população negra deste país. Escrevo sobre o mundo que me rodeia e também sobre o que vivo e sinto na pele. É isso. Muito bonito. Muito legal. Bom, espero que tenha sido prazeroso estar aqui com a gente também, ter conversado. E feliz que você encontrou na escrita também, né? Uma resposta para toda essa sua vivência também. Que lindo. Então eu queria agradecer muito. Então eu queria agradecer muito a sua presença aqui, de ter estado aqui com a gente, ter compartilhado suas histórias, seus depoimentos. E espero que tenha gostado, e também agradecer muito também a presença do Leandro e da Cibele, né, que estiveram aqui com a gente, que participaram desse episódio, com todas as perguntas, apontamentos, enfim. Foi muito bom, acho que para todos. Então, muito obrigado. Obrigada, Felipe. Obrigada, Leandro. E quero deixar um abraço muito especial para Cibele, que eu tô louca para abraçar e conhecer pessoalmente. Bom, eu sempre que converso com a Ana fico encantada, aprendo um monte com ela. Ela é uma pessoa cativante, ela é uma pessoa que nos... Ela pelo afeto, ela faz a gente pensar muita coisa, a presença dela, né? Então eu também não vejo a hora. Já falei que vou para Minas só para abraçá-la. E espero, Luana, sinceramente, que você esteja conosco em muitos outros episódios, de podcasts, de produções, porque eu tenho certeza que pode contribuir muito para essa conversa, para esse tema, né, sobre o qual conversamos, e você tem muito para produzir ainda. E a gente está esperando você lançar muitos outros livros. Eu também só tenho a agradecer também. Foi uma conversa assim muito potente. Eu espero também que quem esteja ouvindo o programa tenha gostado muito da conversa. E espero, como a Cibele mesmo disse, que a gente esteja presente em muitas outras, porque eu acho que esse tema nunca se esgota. E também a gente quer ouvir você falando sobre outros temas, porque também eu sinto que falar só sobre isso deve ser extremamente desgastante. A gente quer ouvir também muita poesia, muita literatura e muita arte. Obrigado novamente. Bom, então estamos encerrando mais um episódio do Palavras em Sala de Aula. Confira todos os episódios no nosso site, palavrasEducacau.com.br, no Spotify, no Apple Podcasts, YouTube e em seu agregador de podcast favorito. Comente em nossas redes sociais o que você achou desse episódio ou mande um e-mail para o faleconosco@palavrasEducacau.com.br. Eu sou o Felipe Seriacop e nos encontramos no próximo episódio. Até mais!